Texto de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Versos 34 e 35. O texto diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Meus amados, hoje eu quero tratar de um assunto essencial, fundamental, fundacional. Eu quero falar sobre amor. Francis Schaeffer, considerado o grande e talvez o maior intérprete do cristianismo no século XX, faz uma afirmação categórica, dizendo que o amor é a apologética final, é o argumento irresistível, é a prova dos 9, acerca de um discípulo verdadeiro de Jesus. E quem disse isso foi o próprio Jesus: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O assunto é de tal magnitude, que a Bíblia chega a dizer que o amor é o maior de todos os mandamentos. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, ele respondeu: é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Portanto, não tem mandamento maior. Mas ainda, a Bíblia chega a dizer que o amor, lá em Romanos capítulo 13, de 8 a 10, que o amor é o cumprimento da lei. Porque se você pega os 10 mandamentos da lei de Deus, compostos em 2 tábuas, a primeira tábua, mandamentos 1 a 4, nossa relação com Deus, então é amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda tábua, do 5º ao 10º mandamento, a nossa relação com o próximo, é amar ao próximo. Quando você ama a Deus e ama o próximo, você cumpre a lei. Porque se você ama a Deus, você não vai ter outros deuses. Se você ama a Deus, você não vai andar com a fotografia do amante na carteira. Você não vai fazer imagem de escultura. Se você ama a Deus, você vai respeitar o nome de Deus e não tomá-lo em vão. Se você ama a Deus, você vai ter prazer e deleite em ter comunhão com Ele, e você reserva o dia separado por Ele para adoração, para servi-lo. Se você ama o seu próximo, o primeiro próximo é pai e mãe, você vai honrar pai e mãe. Se você ama o seu próximo, você não vai tirar a vida dele, você não vai atentar contra a honra dele, você vai respeitar os bens dele, você vai zelar pelo nome dele, e você não vai cobiçar o que é dele. Portanto, quando você ama, você está cumprindo a lei. Mas a Bíblia vai além e diz que a essência da vida cristã e da maturidade cristã passa pelo amor. Quando você lê as cartas de Paulo, via de regra, Paulo menciona 3 virtudes fundamentais da fé cristã: a fé, a esperança e o amor. Você quer saber se uma igreja é madura? Veja se ela está fundamentada nesse tripé: fé, esperança e amor. Mas quando Paulo vai argumentar em 1 Coríntios 13, ele diz que agora, então fica a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior desses é o amor. Por quê? Porque lá no céu você não vai precisar de fé, lá no céu você não vai precisar de esperança, mas lá no céu você vai vivenciar o amor, e por toda a eternidade. Então o amor é maior. Mas se você perceber, quando Paulo argumenta esse assunto em 1 Coríntios 13, ele diz que o amor é maior do que o conhecimento, e nós valorizamos o conhecimento, nós sabemos da importância do conhecimento.
Mas Paulo diz que o amor, que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. O amor é superior aos dons espirituais. Paulo chega a dizer que línguas, profecias, sinais, tudo passará, mas o amor subsistirá eternamente. O amor é maior do que o próprio martírio, porque se você entrega o seu próprio corpo para ser queimado, se a motivação para isso não é amor, nada disso aproveitará. A Escritura chega a dizer que quando você ama, você é nascido de Deus, porque Deus é amor. Se você ama, você vive na luz. Quem não ama, permanece nas trevas. Então, não é possível exagerar a importância desse tema. E eu hoje gostaria de examinar com vocês 3 aspectos desse amor, ou 3 graus desse amor. E com a Bíblia aberta comigo, vamos a Lucas 10, 27, para ver o primeiro grau do amor. Por gentileza, confira aí comigo. Lucas 10, verso 27. A isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Grife essa expressão: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui é o primeiro degrau do amor. Se nós pudéssemos viver, praticar este primeiro degrau do amor, já seria uma grande revolução. Porque eu gostaria de destacar alguns pontos. Primeiro, amar o próximo como a si mesmo é o requisito mínimo. Lá no passado, a lei da retribuição dizia que você deve amar o seu próximo e odiar o seu inimigo, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura. Mas a lei de Deus está dizendo: você vai amar o seu próximo como você ama a você mesmo. O que você espera que as pessoas façam a você, é isso que você deve fazer a elas. Você espera ser bem tratado? Trate bem as pessoas. Você espera ser respeitado? Respeite as pessoas. Você espera que as pessoas falem bem de você? Fale bem das pessoas. Você espera que as pessoas façam bem a você? Faça bem às pessoas. Em segundo lugar, amar o próximo como a si mesmo é fazer por ele aquilo que você faria por você mesmo. Por exemplo, a Bíblia menciona a questão do sacerdote e do levita, que iam para o templo adorar a Deus, quando enxergam um cidadão caído à beira do caminho. Está ferido, está espoliado, está no estertor da morte, precisando de socorro. Se fosse você que estivesse nessa condição, o que você gostaria que as pessoas fizessem com você? Passassem de largo? Olhassem, mas não se envolvessem? O que você esperaria que as pessoas fizessem com você numa situação dessa, é o que você deve fazer a elas. E se amar o próximo como você ama a você mesmo. Mas preste atenção: amar o próximo como a si mesmo é mais do que amar alguém como seu irmão. Porque quem é o próximo? Na mesma parábola do samaritano, Jesus diz que o próximo daquele homem caído, sangrando, ferido, espoliado, ultrajado, foi o samaritano. E Jesus quer montar esse quadro para mostrar que o judeu que está machucado e ferido é assistido e socorrido por um samaritano que era de outra raça, que era de outra religião, que havia um abismo relacional entre judeus e samaritanos, de tal forma que o seu próximo pode ser seu irmão de sangue, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu patrão, pode ser o seu empregado, pode ser o seu parente, pode ser o seu inimigo.
E amar não é apenas pronunciar palavras bonitas, amar é agir. Como muito bem colocou James Hilter no seu livro O Monge e o Executivo: você não é o que você sente, você não é o que você fala, você não é o que você promete, você é o que você faz. Então, amor não é discurso apenas, amor é atitude, é ação. E eu vou lhes dar exemplos. Quando Jesus narra o relato lá do juízo final, Mateus 25, 31 a 46, ele elenca pecados que vão marcar a vida daqueles que serão condenados eternamente. E os pecados todos elencados por Jesus são pecados de omissão. Fome não me deste comer, sede não me deste beber, doente não fostes ver-me, preso e não me visitaste, forasteiro e não me abrigaste. Esses pecados de omissão significam ausência de amor. E quem não tem amor evidencia que não é convertido. Porque a marca do convertido, a marca do discípulo de Jesus é o amor. Por exemplo, quando João Batista está pregando no deserto, as multidões estão ouvindo João Batista. E ele está pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. E as multidões perguntam para ele: o que é que nós vamos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. É óbvio que João Batista não está falando daquilo que é a essência do arrependimento. Ou seja, ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. O que João Batista quer destacar é que a evidência do verdadeiro arrependimento é a generosidade. A generosidade não é o arrependimento. Ela não é um substituto do arrependimento, mas ela é a evidência do arrependimento. E generosidade é amor em ação. Mas amar o próximo, meus amados irmãos, como a si mesmo, dá sentido à própria vida. Eu gosto muito de ouvir ou ler Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um judeu que sobreviveu ao Holocausto. Ele é o pai da logoterapia. E ele conta no seu livro Em Busca de Sentido as agruras que enfrentou num campo de concentração. E ele diz algo interessantíssimo, pastor Ival. Ele diz que as pessoas que sobreviveram nos campos de concentração nazista não foram as pessoas que lutaram para sobreviver, essas pereceram. As pessoas que sobreviveram foram aquelas que, inobstante as agruras que enfrentaram, lutaram para ajudar outras pessoas a sobreviverem. Se você olhar egoisticamente para você, você perece. Mas se você olhar altruistamente para o próximo, e apesar da circunstância que você vive, você envia todos os esforços para socorrê-lo e ajudá-lo, aí você encontra vida, aí você encontra esperança para viver, aí você ganha sentido para viver. Então, o primeiro grau do amor é amar o próximo, como você ama a você mesmo. Logo, é legítimo amar você mesmo, sabia? Gente que tem autoestima achatada, gente que tem complexo de inferioridade, tem dificuldade de amar, porque não se ama. E amar a si mesmo não é egoísmo. Amar a si mesmo é você reconhecer que você é especial, que você foi feito e criado à imagem e semelhança de Deus. Então não se despreze, então não se anule. Então, entenda uma coisa: quando você rejeita o projeto, você está rejeitando o projetista. Deus não errou quando fez você. Você é único, você é singular. Deus fez você e jogou a forma fora. Então ame a você mesmo.
Porque se você não amar a você mesmo, você não vai conseguir amar o seu próximo como você ama a você mesmo. Bom, vamos ao segundo grau do amor então. Volta lá comigo para João capítulo 13. Nós vamos reler esses dois versos. João 13, 34 e 35. Queria que a igreja lesse comigo, se possível botar na tela para toda a igreja ler. Vamos juntos? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então agora, nós estamos falando do segundo grau do amor. Agora você vai subir um degrau a mais. Você não vai apenas amar o seu próximo como você ama você mesmo. Você vai amar o seu próximo mais do que você ama a você mesmo. Você subiu a régua. Porque agora você está tomando o amor de Jesus por você como referência para você amar o seu próximo. Esse amor não tem limites. Esse amor fala de que Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz, por amor. Não levando em conta a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de conquistar você pelo seu amor e salvar você pela sua graça e purificar você com seu sangue e dar a você a vida eterna. Como é que é esse amor? Põe na tela, por favor, 1 de João 3,16. 1 de João 3,16. Vamos juntos? Vamos lá? Nisto, toda a igreja comigo. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Muito bem, então eu gostaria de destacar 3 verdades aqui. Primeira verdade: amar os irmãos como Cristo nos amou é um mandamento novo em seu perfeito exemplo. Agora você não está colocando você como padrão para amar o outro. Agora você está colocando Cristo como padrão para amar o outro. Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. E eu amo meu irmão e devo dar minha vida por ele. Agora, isso me leva a uma pergunta: como foi que Cristo me amou? Como foi que Cristo amou você? Primeiro, a Bíblia diz lá em João 13:1, que amando os seus, amou-os até o fim. Ou seja, é um amor perseverante. E eu pergunto a vocês: os discípulos eram pessoas perfeitas para Jesus amá-los até o fim? Eles frustraram Jesus alguma vez? Não corresponderam a Jesus algumas vezes? Cabeça dura muitas vezes? Jesus amou-os até o fim. Como é que nós devemos amar os nossos irmãos? Apesar das fraquezas, apesar das contradições, apesar das frustrações, apesar das desilusões, apesar de não sermos correspondidos. Não é amar até a primeira contenda, não é amar até a primeira discussão, não é amar até a primeira frustração, é amar até o fim. Segundo lugar, esse amor, além de perseverante, é um amor também humilde, porque quando os discípulos disputavam entre eles ao redor da mesa da ceia, quem era o mais importante, Jesus se levanta da mesa, se despe das suas vestes, se cinge com a toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro, que era muito falante, não conseguiu conter-se e disse: tu me lavarás os pés a mim.
E Jesus respondeu: o que eu faço agora não entendes. E ele radicalizou: nunca me lavarás os pés. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Ou seja, amar o próximo como Cristo nos amou é amar o próximo e servi-lo, mesmo que esse papel de serviço seja o papel de um escravo, de lavar os pés. Se amar como Cristo nos amou. Terceiro, esse amor implica em servir até mesmo os inimigos. A Bíblia diz que se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. É por isso que a Bíblia diz que a graça comum de Deus vem sobre todos, justos e injustos, a chuva, o sol, a prosperidade, a saúde, a família, as bênçãos desta vida, que tudo Deus faz para o nosso aprazimento, Deus dá a todos. Você já experimentou amar e servir quem deliberadamente prejudica você? Ou quem fez mal conscientemente a você? Para mim, um dos exemplos mais bonitos da história vem de Abraham Lincoln, na sua campanha vitoriosa para a presidência dos Estados Unidos da América. Ele enfrenta um cidadão chamado Edward Stanton, que foi o seu maior opositor na campanha, o mais ácido crítico da campanha, que não poupava palavras pesadíssimas a Abraham Lincoln, dando-lhe apelidos os mais pejorativos. E Lincoln é eleito no dia 6 de novembro de 1860. Para espanto de todos os correligionários, Lincoln nomeia o Sr. Edward Stanton como ministro da guerra, o ministro da defesa. Foi uma chiadeira geral. Quando perguntaram para Lincoln: por que você fez isso? Ele disse: é o homem mais preparado nesse país para ocupar essa função. Edward Stanton torna-se o mais próximo e confiável amigo de Abraham Lincoln. E quando Lincoln foi assassinado, no dia 14 de abril de 1865, Stanton chorou em seu funeral, e foi o homem que fez o discurso de despedida e homenagem a Abraham Lincoln. Quando Lincoln disse: como é que você age assim? Ele disse: a maior e melhor maneira de você vencer um inimigo é fazendo dele um amigo. E se amar como Cristo nos amou. Mas, segundo lugar, o amor aos irmãos como Cristo nos amou é um novo mandamento em seus motivos inspiracionais. A Bíblia diz que Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então nós temos um exemplo clássico, superlativo, que Cristo, ao nos amar, deu a sua vida por nós. E a Bíblia diz: Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora nós, amando o nosso próximo, como Cristo nos amou, devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Este é o segundo grau do amor. Talvez a gente pudesse olhar aqui para os crentes da Macedônia, lembram disso? Quando Paulo estava levantando uma coleta, uma oferta especial para os pobres da Judéia, os irmãos da Macedônia rogaram a Paulo com muita força: não nos deixe fora desse privilégio. E mesmo acima de suas posses, deram voluntariamente, mais do que isso, deram-se a si mesmos. E se amar, inspirado pelo amor de Jesus, que amou e se deu, amou
e se entregou, amou e doou a si mesmo. Mas, em terceiro lugar, amar os irmãos como Cristo nos amou é um novo mandamento em seus resultados gloriosos. Porque o verso 35 de João 13 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Em outras palavras, meus amados irmãos, o amor vale mais do que 1000 palavras. O amor é um poderoso recurso evangelístico da igreja. Talvez nada impacte mais o mundo do que o mundo chegar e ver uma igreja que ama, que serve, que tem a mão estendida, que tem o coração aberto, que tem o bolso aberto, que tem a casa aberta, que é generosa na maneira de lidar com o próximo. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Não é o discurso, nem mesmo a teologia lá de Éfeso, lembram? Jesus elogia a igreja de Éfeso pelo seu alto padrão teológico doutrinário. E a igreja estava de parabéns, e a igreja deve ter mesmo um alto padrão teológico e doutrinário. Mas Jesus, eu tenho uma coisa, porém, contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. A igreja não é conhecida pela sua efervescência de dons espirituais, ou a questão litúrgica, como a igreja de Corinto. Mas a igreja deve ser conhecida pelo amor. Porque esta é a evidência de que somos discípulos. Este é o argumento irresistível. Esta é a apologética final. É isso que vai impactar o mundo. Permita-me então concluir. Terceiro grau do amor é o amor unificador. Vá comigo para João 17, por favor. João 17, versículo 26. Vamos ler juntos? Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Esse terceiro grau do amor, irmãos, é o amor que existe entre as três pessoas da Trindade. Como o Pai ama o Filho, como o Filho ama o Pai, como o Espírito Santo ama o Pai e o Filho, e é amado por eles. Um amor sem ciúmes, sem invejas, sem disputas, sem querelas, sem vaidades. É o amor unificador, é o amor trinitário, que faz com que os três sejam um. Você já pensou a intensidade dessa oração de Jesus? Ele está orando: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. O amor com que o Pai amou o Filho esteja em você, esteja em mim, com o propósito de que sejamos então um, e o mundo creia. Às vezes uma boa ilustração clareia muito o pensamento. E eu gosto muito da ilustração contada por Juan Carlos Ortiz, um pastor argentino, já falecido, onde ele, de uma maneira tão simples, mas tão óbvia e clara, nos ajuda a entender o princípio. Ele pega, por exemplo, o exemplo da batata inglesa, dos tubérculos. Você vai lá, arranca um pé de batatas. Tem batatas maiores, batatas menores, batatas mais lisas, batatas mais ásperas, todas ligadas ao mesmo pé. Embora da mesma natureza, mas elas têm tamanhos diferentes, aspectos diferentes. Assim somos nós. Uns acham que são melhores do que outros, mais bonitos, mais inteligentes, mais dotados, mais cultos, mais ricos, mais isso, mais aquilo. E entra um universo de competição. Mas imagine você que o agricultor está colhendo as batatas e
agora ele colocou uma caixa de batatas. Elas estão espremidas, elas estão comprimidas, elas estão imprensadas umas nas outras, todas batatas, mas uma maior, outra menor, uma mais bonita, outra mais áspera, outra mais lisa. E agora essas batatas vão ser transportadas para Ceasa, em sacos de batata, mais comprimidas ainda, mais juntas ainda, mas diferentes umas das outras, umas maiores, outras menores. E aí o supermercadista vai a Ceasa e seleciona as melhores e bota na sua banca, lá na sua merceariazinha, lá do bairro. E a dona Maria vai fazer compras. E ela escolhe as batatas, as que ela mais gosta, as mais bonitas, as mais perfeitas. E leva uma sacola para casa, elas estão comprimidas, mas umas ainda são maiores, outras menores, umas mais assim, outras mais assado. E a dona Maria vai chegar em casa e cozinhar essas batatas, e cortar essas batatas. Mas tem pedaços maiores, pedaços menores. São ainda diferentes. Mas a dona Maria resolve fazer um purê de batatas. Amassa todas elas, mistura todas elas. Agora não tem batata grande, não tem batata pequena, não tem batata mais feia, não tem batata mais bonita. Agora não dá para você saber que batata é essa. Agora é um purê de batatas. Este é o amor. O amor da unidade. Onde ninguém levanta a cabeça, eu sou melhor, eu sou mais importante, eu sou mais dotado, eu sou mais inteligente, eu tenho mais dons, eu sou melhor. Acabou. Agora somos um. Este é o amor, o que devemos amar uns aos outros. Eu li uma historiazinha conhecida como lenda judaica. Eu achei interessantíssima essa chamada lenda judaica. E essa lenda conta que dois irmãos, eles eram trabalhadores rurais. E plantaram e colheram. Só que um desses irmãos era casado e tinha filhos. O outro era solteiro, mas eram sócios, na mesma propriedade. Colheram com muita fartura e dividiram meio a meio, porque eram sócios. Então, o solteiro, o irmão solteiro, pensou consigo: meu irmão precisa mais do que eu, ele tem filhos para criar. E à noite, à meia-noite, ele levanta da cama, vai lá no seu armazém e pega um saco do cereal que colheu e transporta para o armazém do irmão, anonimamente. Só que o irmão casado pensou assim: o meu irmão é solteiro, ele é sozinho, eu tenho mais filhos para trabalhar, para me ajudar, ele precisa mais do que eu. Pensou a mesma coisa. E num horário da noite, ele foi lá no seu armazém, pegou um saco e levou para o armazém do irmão. Os dois estavam impressionados com o milagre, porque tiravam toda noite alguma coisa e toda noite a mesma quantidade. Até que num determinado dia, ambos se encontram, cada um com um saco nas costas. E diz a lenda judaica que onde eles se encontraram naquela noite foi o local onde o templo de Jerusalém foi construído. É lenda, obviamente, mas a lição é verdadeira. O amor opera milagres. O amor da unidade. Hoje nós somos desafiados a amar o primeiro grau. Amar o nosso próximo como nós mesmos. Hoje nós somos desafiados a crescer um pouco mais, levantar um pouco mais a régua e amar nosso irmão como Cristo nos amou. Mas hoje somos também desafiados a levantar um pouco mais a régua ainda e exercer o amor, o mesmo amor com que o Pai amou o Filho, o amor da unidade. Se vivermos essa realidade espiritual, certamente isso vai impactar o mundo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Que Deus nos abençoe. Amém.